Bom dia, pessoal. Continuando então com a revisão, né? Agora eu vou apresentar para vocês o movimento uniforme. Né? Um detalhe, né? A abordagem que eu vou fazer aqui é uma revisão do ensino médio. A abordagem do ensino superior ela vai ser feita posteriormente, tá bom? Então, a semana que vem, tá? Dando continuidade à primeira parte que a gente já fez, né? Eu vou estar apresentando para vocês vetores, e vetores não foi dado, né? Então vai ser uma parte nova, mas eu me comprometo também a fazer isso em sala depois, a parte de vetores, né? Mas aí com uma abordagem de ensino superior. Então prestem atenção, porque a semana que vem o que vocês vão ter já é curso do ensino superior, tá? Tanto a parte de vetores como a parte do movimento que a gente vai estar estudando para a semana que vem. Hoje é uma revisão de nível médio, então a gente vai ver, né, aquele básico da física do primeiro ano colegial, né, para poder começar um pré-requisito, né? Quando você está estudando, você tem o ensino médio, depois você tem, né, no ensino superior esse começo que vocês estão fazendo agora. Posteriormente vocês vão ter uma outra mecânica que é um pouquinho mais brava do que essa que vocês estão fazendo agora, tá? Mas vamos fazer a nossa apresentaçãozinha do ensino médio então, né? Deixa eu mostrar para vocês o movimento uniforme, como a gente aborda no ensino médio. Então, o que é um movimento uniforme? Aquele movimento no qual a velocidade escalar ela é constante, a velocidade instantânea. Então, se a velocidade média, a velocidade instantânea é constante, então a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Tá? E tem uma propriedade importante, que espaços iguais são percorridos em intervalo de tempos iguais. Né? Então, por exemplo, você tem aqui um objeto, a velocidade dele é sempre de 2 metros por segundo, em 3 segundos ele vai andar 6 metros. Tá? Se a velocidade continua a mesma, nos próximos 3 segundos ele vai andar também 6 metros. Então, sendo a velocidade constante, em tempos iguais você vai ter, né, o mesmo espaço sendo percorrido. Tá? E aí então vem o primeiro ponto, você vai conseguir montar uma função horária do espaço. O que é uma função horária? É uma equação matemática que relaciona tempo e espaço. Tendo um, você acha o outro, né? Ou tendo esse outro, você acha o primeiro. Tá? Então, voltando àquele exemplo que ele tinha mostrado, no instante inicial, o objeto está com velocidade de 2 metros por segundo na posição 3. Passa um segundo, né? Se ele anda 2 metros a cada segundo, em um segundo ele vai andar 2 metros. Então, da posição 3 ele vai para a posição 5. E assim sucessivamente. Então, no próximo segundo ele vai estar na posição 7, no outro segundo na posição 9. Veja, essa representação que a gente faz aqui é uma representação bastante primitiva, né? Desenhando uma bolinha, uma reta, marcando o objeto. Você pode usar uma representação matemática melhor. Então você poderia montar, por exemplo, uma tabela. Instante 0, posição 3, instante 1, posição 5, instante 2, posição 7 metros, instante 3 segundos, posição 9 metros. Né? E qual seria a posição no instante t igual a 4? Bem, se a cada segundo ele percorre 2 metros, né, no instante 4 ele vai estar na posição 11. Então tem uma lógica matemática. Que lógica que é essa? É a função horária do espaço. Né? Então seria essa aqui, S igual a 3 mais 2t. Repare que o 3 é a posição inicial e o 2 é a velocidade que ele tem. Então é uma função, né, matemática de primeiro grau. Né? E se a função é de primeiro grau, então o gráfico do espaço em função do tempo vai ser uma reta inclinada. Né? Então você tem ali uma reta inclinada, e a inclinação dessa reta, quem vai dar para você vai ser a velocidade. Né? Então a velocidade é a tangente, né, nesse gráfico, porque a tangente desse ângulo o que é? É o ΔS por ΔT. Né? Então aqui você teria uma propriedade. Repare que é uma equação que serve como um recurso mnemônico, serve para você lembrar. Porque a unidade não é essa, né? A unidade de velocidade é metro por segundo, tangente não tem unidade. Então isso aí serve só para você lembrar qual que é a propriedade. Né? Na verdade, velocidade é o espaço percorrido por tempo, não vai ser tangente de ângulo. Né? É só um recurso que você tem para poder estar calculando. Tá? Mas voltando naquele exemplo que a gente estava apresentando, então você pode colocar uma tabela, você pode pegar e escrever a expressão, né, a função horária do espaço,
Ou você pode fazer um gráfico. Então aqui o gráfico dessa função é uma reta inclinada. Repare que isso não é a trajetória. A trajetória está representada aqui nesse desenho, né? Aquilo ali, né? Isso aqui é o diagrama do espaço em função do tempo. É o gráfico da função. Não é a trajetória do objeto, né? Bem, feito isso, né? Vamos ver a propriedade do gráfico da velocidade. Quer dizer, como a velocidade não está sendo alterada, ela é constante, então você vai ter que, no gráfico da velocidade em função do tempo, para calcular o quanto andou, você vai achar o ΔS, né? Por quê? Quem que é o ΔS? Não é velocidade vezes tempo? Veja, aqui você tem velocidade, aqui você tem o tempo, multiplicou um pelo outro, você achou o ΔS. De novo, isso aqui é um recurso mnemônico para você poder calcular o ΔS, mas não é o ΔS igual a área. ΔS é medido em metro, área é medida em metro quadrado, quer dizer, é só um recurso que você tem para poder calcular aqui no gráfico qual foi o espaço percorrido. Tá bom? Então, feito isso, né, vou resolver alguns exemplos. No SWAP você vai encontrar uma lista correspondente com um resuminho dessa aula, né? Se você não sabe essa parte exatamente, você pode estar pegando as equações ali, né? Tem alguns exercícios para você estar fazendo, tá? Então eu sugiro que você baixe o arquivo e faça os exercícios. E essa aqui é a nossa segunda aula da semana. Nós já fizemos, né, uma videoaula sobre vetores, já deixei já no SWAP o material. Estou fazendo agora essa, vou colocar também o material impresso para vocês em PDF lá no SWAP, né? Então tem duas aulas, acho que você deve ter aí uns 10, 12 exercícios para estar fazendo, tá bom? E a semana que vem a gente volta para aquele livro, né, que você encontra lá no SWAP da Biblioteca Pearson, tá bom? Então vamos para os exercícios da aula de hoje, né? Então, primeiro exercício, você tem aqui dois carros A e B movem-se no mesmo sentido numa estrada reta, com velocidades constantes de 100 km por hora e 80 km por hora. Tá. Aí ele pergunta qual é a velocidade relativa entre eles. Bem, velocidade relativa é uma menos a outra, então vamos fazer, né, isso aí. Deixa eu passar para a mesa, que aí eu já mostro para vocês as continhas, né? Então vamos lá. Você vai ter que a velocidade relativa é a velocidade de um menos a velocidade do outro, tá? Bem, então a velocidade relativa vai ser igual a 100, que é essa do carro A, menos 80, que é a do B, tá? Então a velocidade relativa vai ser 20 km por hora, tá? Qual que é a ideia? Se você tem que um carro está andando 80 km a cada hora, o outro está andando, né, melhor, um está andando 100, o outro andando 80, então, né, variou de quanto? Variou de 20 km em uma hora, tá? Bem, aí ele pede no item B, né, quanto tempo o carro A alcançar o carro B, né? Então vamos ver. Você vai ter que velocidade relativa também é delta S por delta T, né? Então isso quer dizer que o delta T ele vai ser o delta S pela velocidade relativa. Então esse delta T ele vai ser igual a 0,6 dividido por 20, que é a velocidade relativa que a gente acabou de encontrar, tá? E aí dá que o delta T ele é igual a 0,03 da hora, né? Bem, quanto que é isso? Isso é a mesma coisa que 2 minutos, tá? Só que no enunciado a unidade de tempo que foi utilizada foi a hora. Então você deixa a resposta em
0,03 horas e não 2 minutos. Você apresenta o resultado na mesma unidade do enunciado, a menos que o enunciado peça para você mudar isso. Tá bom? Então, isso aí já está feito. Vamos para o próximo exercício. Deixa eu mudar a tela. Bem, então você tem aí, num caminhão-tanque, né, em movimento, uma torneira mal fechada goteja à razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão sabendo que a distância entre marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Então, vamos fazer a resolução do exercício. Né? Então, está aqui. Tá? Bem, pessoal, vamos lá, vamos fazer, né, a resolução. Então, aqui você tem uma gota que cai, aqui uma outra gota e aqui mais uma outra gota, né? Opa, deixa eu passar para a mesa, né? Então aqui você tem uma gota, aqui você tem uma outra gota e aqui outra gota, tá? Bem, você tem aqui a distância entre elas, que ele falou que é de 2,5 metros, aqui mais 2,5. Então 2,5 metros, 2,5 metros, né? E repare o seguinte, que ele coloca, né, no enunciado, vamos ler lá o enunciado, né, você tem 2 gotas por segundo, né? Bem, então vamos contar as gotinhas aqui. Quantas gotinhas você tem? Você tem, né, nessa resolução, deixa eu mudar de cor. Essa aqui você não conta, porque aqui o instante é 0, serviu para você ligar o cronômetro. Aqui você vai ter a primeira gota e essa é a segunda gota. Então agora você tem 2 gotas. Então, como você tem que velocidade é o delta S por delta T, né? Você vai ter, qual é a distância? A distância é essa, são os 5 metros, né? E ele fala que você tem o que de tempo aqui? Você tem 1 segundo. Então, isso vai dar 5 metros por segundo. Bom, então essa seria a velocidade do caminhão, tá? Essa primeira gota aqui você não conta porque serviu para contar, para ligar o cronômetro. Então essa é a primeira, essa aqui é a segunda, essa não conta, tá? Esse é o truque que você tem para estar resolvendo esse exercício, tá? Bem, depois, né, voltando lá para o enunciado, né, vamos pegar o terceiro exercício. A velocidade típica de propagação do impulso elétrico através de uma célula nervosa é de 25 metros por segundo. Tá? Estime o intervalo de tempo necessário para você sentir uma alfinetada na ponta do dedo indicador. Né? Então você tem ali, né, que fazer uma estimativa. Então veja, está faltando dado aí, você vai ter que estimar o que está faltando. Né? Então, vamos lá, né? Pegando aqui a nossa mesa. Deixa eu limpar aqui a nossa tela. Né? Então, o que eu vou considerar é o seguinte. Você tem que velocidade, deixa eu mudar de cor. Você tem que a velocidade é igual a delta S por delta T, né? E você tem que o tempo, né, ele vai ser igual a delta S pelo V. Então, o tempo que você está estimando depende da estimativa que você tem de distância. A distância entre a ponta do dedo indicador, né, e quem vai estar percebendo o sinal, que é o cérebro, vai ser considerado de quanto? Então, vamos supor que é 1 metro. E aí você tem aqui a velocidade que ele falou que é de 25. Tá? Então, fazendo essa continha, você vai ter 0,04, né, segundos. Tá? Então, essa é a estimativa, né, do tempo para você sentir a alfinetada.
né? Então o exercício, na verdade, é para você estar estimando qual é essa distância, né, entre a ponta do indicador e o cérebro, tá? Chutei aí 1 metro. Se você quiser colocar um outro valor, você pode colocar. A questão só é, você não vai colocar 2 metros, né? Então você vai ver que o tempo que você vai encontrar, ainda que você considere uma outra distância, desde que seja uma distância razoável, vai ser em torno desse valor que a gente encontrou, tá? Bem, passando então, né, para o nosso terceiro exercício. Deixa eu limpar aqui a nossa telinha. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 1/10 de segundo. Considere uma pessoa de frente a uma parede num local onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Então ele pede para determinar a distância, né, para um intervalo de tempo de 3 segundos após a emissão da voz. E depois qual é a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz do eco, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse aí. Bem, então o que nós temos aqui? Nós temos, né, vamos considerar o item A, né? O que você tem é que o som vai até o obstáculo e retorna, tá? Então o que aconteceu aqui foi o som foi e ele voltou, né? Aqui você tem a fonte sonora e nessa parte aqui você vai ter o obstáculo, tá? Então a velocidade, que é o delta S por delta T, né, vai ficar como velocidade igual 2x, porque ele percorreu x para ir mais x para voltar, dividido pelo tempo, né? Então essa distância que ele quer determinar, o x, é igual a quem? É igual a v vezes o delta t sobre 2, né? Então nós temos aí a distância. Então agora a gente vai usar isso aí, né, 2 vezes, tá? Então, na verdade, vamos fazer assim, ó. Deixa eu limpar isso aqui, né? Então agora eu vou resolver o item A. Então, item A, ele quer saber qual é a distância quando você tem o tempo de 3 segundos. Então, x igual a velocidade, que é de 340, vezes o tempo, que é de 3, dividido por 2. Então aqui você acha que esse x é igual a 510 metros. Agora vamos fazer o item B. É a mesma equação, né? Porque ele quer saber qual é a distância para você perceber a diferença entre o seu som, o som que você produz, e o eco que está voltando. Qual é a menor distância? Então a menor distância vai ser quando você tem o menor intervalo de tempo. Então vai ser aqui os 340 vezes 0,1, que é o menor intervalo de tempo que você pode considerar, né, dividido por 2. E nesse caso o x igual a 17 metros. Tá? Então, está feito, né? Bom, a gente usou 2 vezes, tá, essa equação aqui. Aqui e aqui. Tá bom? Bem, vamos então para a última etapa, né, que é essa aqui, ó. Vou passar para vocês. Então, lá no SWAP tem o material correspondente, você pode pegar e fazer um resumo, né? Tem mais alguns exercícios simples para você fazer também, né? E bom estudo. E a semana que vem a gente retorna então com uma abordagem já própria do ensino superior, né? Que a gente vai estar seguindo o livro que você encontra na biblioteca da Pearson, tá? O material correspondente dessas aulas, tanto dessa como da anterior, da parte de vetores, está lá no SWAP. Bom? Bem, pessoal, bom final de semana, bom estudo, né? E até a semana que vem.